vocês elencassem para a gente as diferenças básicas de um associado numa cooperativa, no caso a Sicredi, de uma outra instituição financeira, quais os benefícios, porque ele, sendo um cliente de um banco convencional, ele não tem direito ali, ele é apenas um cliente, ele não tem participação nos lucros, coisas que acontecem. E eu sei que não pode ser chamado de lucro, são as sobras, né? Isso. É assim que vocês denominam. Claro. Mas eu acho que isso é muito legal de trazer também, né? E, claro, outros benefícios ao se associar. Perfeito, Júnior. Isso, a questão do cooperativismo, da cooperativa de crédito, é justamente por não ter fins lucrativos, ela distribui resultado. Então, quando uma pessoa se associa a ela se associa como se fosse uma empresa. Então, na distribuição de resultado que existe da cooperativa, ela recebe as sobras, né, devido à movimentação financeira dentro. Então, e é importante dizer também, por ser sócio da cooperativa, aquele capital que ela se associa, ele rende também junto. Né? E obviamente, a cada exercício é distribuído o resultado em cima da movimentação financeira. Essa é uma diferença do cooperativismo para o banco tradicional. O banco tradicional, obviamente, o lucro dele é distribuído para os acionistas. A cooperativa, né, por ser uma instituição financeira de sócios, uma sociedade, né, e ela distribui para todos os sócios em cima da movimentação financeira de cada um. O associado, ele literalmente faz parte da cooperativa. Exatamente. Desse processo todo. Exatamente. Inclusive, participa de assembleias. Isso. Tem uma ligação bem mais direta. Muito. Ele participa, né, contribuindo, ele participa das decisões da cooperativa. Então, no momento que tu te associa, tu já começa a fazer parte de todo um organograma, né, de governança dentro do Sicredi. E podendo, dentro dessa trajetória, além de votar, poder ser votado também, né? Desde lá de uma questão de estrutura que nós temos de organização do nosso quadro social, que são os coordenadores de núcleo, que representam então um núcleo de associados, e a partir dali a gente tem a assembleia de núcleos, onde os associados deliberam e votam as decisões da cooperativa, né? Os rumos da cooperativa. E depois nós temos a assembleia de delegados de núcleo, onde aquele delegado de núcleo leva o voto do seu núcleo, né, para a assembleia de núcleo. E a partir daí também todo associado ele pode compor o nosso conselho de administração e futuramente poder se candidatar para poder ser presidente, vice-presidente da nossa cooperativa. Então é uma estrutura de governança que a gente percebe muito próximo no dia a dia da gestão da cooperativa, né? Um pouco diferente das instituições financeiras privadas, né? As instituições financeiras, bancárias, enfim, em que a gente vê muito voltado a uma sociedade de capital, onde quem detém mais o capital é que detém mais poder de voto nas decisões dessa instituição. No Sicredi, como é uma sociedade de pessoas, né, não interessa quanto que eu tenho de capital social, eu vou ter um voto na Assembleia, né, como associado. E até o Otávio estava comentando na questão de distribuição de resultados, né, de sobras. O que vale, o que determina é o quanto que eu movimentei com a cooperativa no último exercício, porque é uma relação diretamente proporcional, porque se eu movimentei com a cooperativa e ela gerou esse resultado, eu faço parte dele, né, eu ajudei a contribuir esse resultado. Então, por consequência, a gente é determinante para se receber mais ou menos resultado, distribuição do resultado. Então, são algumas diferenças que a gente costuma dizer também e alertar o nosso associado. A gente, às vezes, passa uma vida inteira bancarizado, né? Abre a conta lá, às vezes, por causa de um primeiro emprego, enfim, com um estágio que está fazendo, lá com 17, 16, 18 anos. E depois vai chegar, né, na melhor idade, digamos assim, com 65, 70 anos. E tu utilizou essa instituição financeira para fazer investimento, aplicações, utilizar cartão, financiamento de veículo, crédito pessoal, capital de giro, no caso de empresa. E a grande diferença é que se tu fizer isso no Sicredi, tu está fazendo com a sua empresa. E no final dessa, digamos assim, dessa jornada financeira, tu vai estar participando do resultado dela ano a ano.
E muitas vezes a gente percebe que tem associados nossos que já estão nessa condição aí, que eles chegam com um volume de capital expressivo por terem movimentado com a cooperativa. E isso não acontece nas demais instituições, porque todo o lucro ou vai para um grupo de acionista, né, que detém esse capital da instituição, no caso dos privados, ou para a questão de governo, no caso dos estatais. Por tudo isso, Otávio, que a gente pode até afirmar que é uma relação mais justa, como muitos colocam? Completamente. Inclusive, a gente traz isso a gente chama de um círculo virtuoso, né? Que é onde o resultado distribuído dentro dos municípios ele fica ali alocado. Então, aquele trabalho que a gente tem como cooperativa de estar próximo das entidades, próximo do nosso associado, aquela distribuição do resultado que ele recebe, digamos, ele fica ali dentro do município, ele investe no município, ele é reinvestido no município. Por isso que a questão do cooperativismo, e que a gente vem fomentando e vem num pleno crescimento dentro do nosso país, ele valoriza muito a economia local, de estar aquela distribuição do resultado da cooperativa anual, ele investe ali naquela loja que tem dentro daquela cidade, né? Ou é investido dentro do negócio do empresário, aquela empresa que recebe, ela reinveste dentro da empresa dela. Então, por isso que a cooperativa entre várias é um sistema de várias pessoas, de várias empresas, digamos assim, que dentro de cada empresa tem uma pessoa, né, que administra. Enfim, é dentro de cada município que a gente está inserido como sistema, valorizando cada vez mais o local de onde a gente está atuando.